A graça e a paz. Eu estou refletindo sobre vida e recomeços, vida e erro que cometemos, decisões que tomamos errada muitas vezes e muitas vezes não sabemos como consertar, como voltar atrás. Eu encontrei aqui no Evangelho de Lucas, vou ler um breve trecho, Lucas 15, uma parábola de Jesus chamada do filho perdido ou filho pródigo. E eu vou ler um pouco dessa parábola para que a gente possa estarmos juntos refletindo sobre essa situação de decisões que tomamos muitas vezes e não sabemos como voltar. Diz assim no verso 11 de Lucas 15: disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e festejemos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Sabe, queridos, muitas vezes tomamos decisões e a vida ela é feita de escolhas, de decisões. Muitas vezes não tomamos decisões corretas. Esse moço, talvez muito jovem, talvez por querer conhecer coisas novas, talvez por se sentir oprimido na casa de seu pai, mas ali ele tinha de tudo. Talvez por querer viver aventuras da sua própria juventude, tomou uma escolha. Fez um pedido ao pai, pediu a herança de um pai vivo ainda. Esse pai podia ter se ferido, esse pai podia ter se magoado, esse pai poderia ter se sentido morto por esse filho, pois ele pediu a herança de um pai vivo. Quando ele pede a herança, ele vai embora e gasta tudo que recebeu nessa herança, com uma vida devassa, em prazeres transitórios, em prazeres que muitas vezes talvez ele não tivesse lá, mas que o dinheiro comprou, deu a ele, mas se foi, e ele ficou na miséria. Tão aperto ele ficou, tão apertado, tão sem dinheiro, que aquele sonho todo dele da liberdade, de fazer aquilo que ele queria, de ter novas aventuras, novas experiências, ele viu que aquilo deu errado. E ele foi procurar um emprego, junto com o pessoal da região, que sobreveio a essa região uma grande fome. E ele foi trabalhar com porcos. Imagina, o filho de um homem que tinha uma herança a lhe dar, um filho que tinha tudo na sua casa, mas ele tomou essa decisão. O pai não o impediu, ele teve a livre escolha de tomar sua decisão, mas foi uma decisão errada.
Ele viu que foi uma decisão errada. Mesmo assim, ele foi lá trabalhar com os porcos. E tamanha era a fome daquele menino que ele queria comer o alimento que dava aos porcos. E ele pensou: um empregado do meu pai tem mais do que isso que eu estou vivendo. Eu vou chegar meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Me recebe como um de seus funcionários, não como filho, porque não sou digno mais de ser chamado seu filho. Eu errei, eu pequei, eu fiz uma péssima escolha. E aquele pai, o relato diz que ele corre ao encontro daquele filho. Mesmo o filho se avistando longe, ainda retornando à sua casa, ele corre ao encontro, abraça, ele beija, tamanha felicidade daquele pai. Imagina que esse pai poderia ter tido uma vida um tanto quanto de expectativa todos esses dias. Enquanto esse menino não chegava, nós podíamos conjecturar que ele ficava ao longe olhando: será que meu filho vem hoje? Será que ele volta? Será que ele vem? E chegou um dia em que a expectativa do pai se cumpriu e esse menino volta e retorna. E ele, com aquele discurso ensaiado, ele fala: pai, pequei, não posso mais ser chamado seu filho, não sou digno, tomei uma decisão errada. Mas aquele pai surpreende aquele filho, o recebe com amor, manda botar umas vestes novas. Provavelmente ele estava sujo, provavelmente ele estava rasgado, e o pai coloca uma roupa nova naquele filho, manda colocar anel de honra em seus dedos, manda colocar uma sandália nos seus pés, manda matar um animal para festejar, para eles poderem então estarem festejando juntos o retorno desse filho àquela casa. E houve festa e alegria naquele lugar. Sabe, queridos, muitas vezes essas decisões que tomamos, seja qual for a motivação, muitas vezes tomamos decisões das quais nos arrependemos e vemos que não era exatamente aquilo que queríamos, mas já tínhamos tomado essas decisões. Muitas dessas decisões nos fazem chegar igual a esse menino, a chegar a trabalhar e querer comida de porcos, querer comer comida que nos é dada, não aquela comida limpa que tinha na casa do pai. E Deus é assim conosco muitas vezes. Nós pecamos, nós tomamos decisões erradas, nós erramos, muitas vezes não sabemos como recomeçar, não sabemos como fazer para endireitar aquilo que fizemos, mas essa parábola nos mostra claramente que houve um arrependimento no coração daquele filho. E ele chega na casa do seu pai, não querendo ser recebido como filho, mas como de um de seus empregados. E nós muitas vezes chegamos ao pai, e o pai coloca uma veste nova em nós e nos dá um recomeço, nos dá uma nova chance, nos dá uma alegria, ainda festeja o nosso retorno, porque houve arrependimento de nossa parte, porque caímos em si e vimos que aquilo que tínhamos na casa do Pai, aquilo que temos com Deus é muito mais sublime, é muito mais perfeito, é muito mais completo e é suficiente para nós. Não precisamos ir atrás de coisas que são devassidão, que são pecado. Nós temos tudo na casa do nosso Pai, que é Deus. Mas mesmo que tenhamos tomado decisões erradas e nos frustramos com certeza, Deus ainda nos recebe através do nosso retorno a Ele, do nosso arrependimento a Ele, do nosso retorno à casa do Pai. Aí chegamos a Deus e falamos: não sou digno, mas Deus nos veste, coloca vestes novas, coloca um anel no nosso dedo, sandália nos nossos pés e nos beija, nos abraça e festeja. Estávamos perdidos e fomos achados. Deus é um Deus de novas chances, de novos recomeços, de coisas que nem imaginávamos viver, mas Deus nos coloca de novo a viver sonhos grandiosos da parte dEle. Basta nos voltarmos para Ele e falarmos para Ele: não sou digno, estou arrependido, mas me receba. E Deus vai te receber não como um empregado, não como um funcionário, mas como um filho amado, a quem Ele está realmente querendo abraçar, beijar
e receber. Então receba de Deus esse abraço hoje. Deus é um Deus de recomeços. Creia nisso e se volte para Ele. Amém? Que Deus abençoe.